Ecos de eternidade. Desde os primórdios da humanidade, a questão do que acontece após a morte tem inquietado nossas almas, refletindo uma busca incansável por sentido e compreensão. Na época das primeiras civilizações, quando as tribos se reuniam em torno do fogo, as histórias de espíritos e de uma vida além do mundo material eram tecidas com fios de mistério e reverência. As palavras sagradas e os ritos religiosos buscavam, de alguma forma, preencher o vazio que a finitude exigia, oferecendo respostas que variavam conforme a cultura e a época, mas sempre fornecidas de uma profunda esperança. Com o passar dos séculos, essas mudanças evoluíram, moldadas pelas transformações sociais, políticas e espirituais. Na antiguidade egípcia, por exemplo, o conceito de um julgamento final e a existência de uma vida eterna no paraíso ou no inferno refletiam uma visão de justiça que transcende a mera mortalidade, imersa em simbolismos e rituais elaborados. As pirâmides, monumentos imensos e carregados de simbolismo, eram portas entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, concebidos como essenciais para a continuidade da alma na modernidade. No mundo grego clássico, a ideia de uma sombra que vagava sob a terra num Hades sombrio e silencioso servia como uma lembrança constante da fragilidade da vida, mas também de uma esperança de que os heróis e as sabedorias poderiam de alguma forma conquistando suas próprias versões de imortalidade através de feitos e memórias. Essa visão de uma jornada após a morte, muitas vezes misteriosa, reforçava a importância de uma vida digna e cheia de virtudes, pois essa seria a passagem para o que viria a seguir. À medida que entramos na era medieval, as crenças se aprofundam em dogmas religiosos, onde a esperança de salvação e a fuga do sofrimento tornam-se os principais motivadores. As escrituras sagradas, transmitidas de metáforas e promessas de vida eterna, orientam não apenas práticas espirituais, mas também a moralidade e o comportamento social. As catedrais góticas, com suas janelas de vitral e torres imponentes, parecem tocar o céu, simbolizando a ponte entre o humano e o divino, entre o mortal e o eterno. Numa sociedade marcada por grandes conflitos e pela busca de redenção, a noção de vida após a morte se torna um conforto, uma luz na escuridão da mortalidade. As narrativas de santos, mártires e a esperança de um paraíso prometido reforçam o desejo de transcendência e de uma continuidade que desafia a finitude do corpo físico. A arte e a literatura dessa época refletem essa ânsia por algo mais, mostrando almas penando, anjos protetores e cenas de julgamento celestial. Avançando para o início da era moderna, o racionalismo e a ciência começam a questionar essas questões tradicionais, propondo uma visão mais materialista do mundo. Ainda assim, a essência do desejo humano de imortalidade permanece viva. A busca por recordações eternas, por deixar um legado, integra-se às novas formas de pensar, levando os artistas e filósofos a explorar conceitos de memória, de influência e de continuidade naquilo que é transmitido através das gerações. Na atualidade, a complexidade do conceito de vida após a morte reflete a pluralidade de perspectivas culturais, filosóficas e espirituais. Algumas correntes adotam uma visão literal, acreditando na existência de almas que vivem em reinos espirituais ou em reencarnações, enquanto outras veem essa questão como uma metáfora para aquilo que perdura na memória e no impacto de nossas ações. A tecnologia e a ciência tentam desvendar os mistérios do cérebro e da consciência, mas a questão permanece sagrada e aberta ao mistério, alimentando debates, reflexões e uma busca eterna por entender o que somos e o que nos espera além desta vida. Em cada período, a humanidade projeta seus anseios, suas dores e suas esperanças sobre essa incógnita.
Essa incessante procura é uma prova de que, independentemente do tempo ou do modo de suportar a existência, o desejo de compreender o que há após a morte é uma das maiores expressões do humano. Uma ponte que conecta histórias nossas dúvidas e nossa esperança de que talvez tudo seja mais do que apenas um fim. Ao amanhecer de uma era onde o céu se mistura com o deserto infindável, a humanidade busca compreender os mistérios que se escondem além da vida. Cada aresta de pedra, cada símbolo inscrito nas tumbas revelam uma conexão profunda com o cosmos, uma tentativa de desvendar o que acontece após o último suspiro. A sabedoria antiga ecoa através de inscrições e cultos, talvez como uma inspiração de almas que partiram, esperando por reconexões com os vivos, enquanto o coração pesado de cada um se prepara para o julgamento supremo. As mãos sedentárias de conhecimentos secretos dedicam-se à mumificação, uma arte que transcende o tempo, preservando não apenas corpos, mas também sonhos e memórias. Cada detalhe, cada incisão é um ato de fé na imortalidade. Uma ponte que liga o presente ao eterno. Tumbas monumentais, ornadas com relíquias e desenhos, tornam-se templos de esperança, acessos a um mundo onde o espírito espera ser livre das limitações do corpo, pronto para apresentar seu coração perante Osíris. Na penumbra dessas câmaras sagradas, o silêncio reverbera com a história de uma vida que partiu, de uma alma que busca justiça e paz. O peso do coração, meticulosamente colocado na balança, simboliza a moralidade de uma existência, uma avaliação que determinará se a alma poderá ascender às terras do eterno ou permanecer nas areias do esquecimento. O instante de julgamento é mais do que um ritual, é a esperança de que a essência do ser foi justa, plena, digna de luz. Porém, além do julgamento, há uma jornada de retorno, de reencontro com aquilo que foi para além do visível, uma travessia das fronteiras do mundo físico e espiritual. O espírito que se desprende do corpo guiado por orações e encantamentos inscritos em papiros antigos, move-se lentamente através de portais em direção ao desconhecido, enquanto a memória de uma vida tão curta e intensa se mistura com as areias do deserto que nunca dorme. Cada tumbagem, cada símbolo, cada oração compõe um mosaico de esperança e de medo, de regras divinas e de desejos humanos. A busca pela eternidade, por um retorno, por uma resposta que transcende a mortalidade, é uma essência que pulsa através das eras. E assim, entre as areias que guardam segredos de milênios, a alma encontra seu caminho, sabendo que, independentemente do destino, foi tocada por uma força que é maior que o tempo, maior que o espaço, uma força que conecta o que foi o que é e o que virá na eterna travessia do espírito. Na poeira dourada de um tempo imemorial, onde as estrelas ainda sussurravam os segredos dos deuses, a humanidade a olhava para o além com uma mistura de medo e esperança. As lendas da Grécia Antiga, moldadas por uma era de esplendor e profundamente profundas, teciam um panorama místico que está além do simples conceito de morte. Era uma época em que os rios, os deuses e os heróis se entrelaçavam na tapeçaria da existência, dando origem a uma mitologia que há muito transcendeu as fronteiras do tempo. Nesse universo, Hades reinava, não apenas como um senhor de sombras, mas como uma figura complexa que carregava consigo o peso de um mundo construído. Seu reino misterioso era uma extensão da alma coletiva de uma civilização que via não além de um refúgio e uma sentença, uma morada onde as almas encontraram uma justiça eterna ou descanso merecido. A sua presença não inspirava apenas medo, mas uma profunda reverência, pois seus domínios eram sagrados e intocados. Ao lado de Hades, o barqueiro Caronte, de olhar sério e mãos firmes,
conduzia as almas através das águas escuras do rio Estige. Este rio era o limiar entre o mundo dos vivos e os mortos, uma fronteira que, uma vez cruzada, não podia ser revertida. Caronte, com sua barca envelhecida, carregava o peso de muitas vidas e suas histórias. Ele tinha uma missão solene, carregando os que mereciam descansar, os condenados, os esquecidos, numa travessia silenciosa e cheia de memórias esquecidas. Sua presença era uma lembrança constante do valor da alma e da inevitabilidade do destino final. Havia também Elysium, um lugar de luz e esperança, um paraíso reservado aos heróis e justos, um espaço onde a alma poderia, após uma jornada através do rio, encontrar a paz longe da tormenta e das sombras. Elysium era mais do que um simples refúgio, era uma recompensa, um sonho resplandecente que simbolizava a aspiração de uma vida guiada pela virtude e coragem. As almas que chegavam a esse reino alavam consolo e, por um momento, tinham a chance de relembrar seus feitos e sonhos. Nessa época, tudo era permeado por uma crença profunda na justiça e na moralidade, refletindo uma sociedade que valorizava a bravura, a retidão e o respeito pelos deuses. Cada história, cada lenda era uma lição de vida, um convite ao entendimento do que era verdadeiro e nobre. Assim, a mitologia grega se consolidava como uma ponte entre o invisível e o visível, entre o mortal e o eterno. Uma narrativa que redimia e assustava, mas, acima de tudo, inspirava a alma a buscar sua verdadeira essência. Refletindo sobre tudo isso, percebo que essa era uma era de transição, um momento em que os limites entre vida e morte eram permeáveis e o mistério do além se tornava parte integrante do cotidiano. Os deuses, os heróis, as almas, todos entrelaçados por uma busca eterna por significado, por justiça, por transcendência. E em cada história, uma esperança silenciosa de que, após o fim, existe algo mais, algo que espera por nós, uma nova jornada, um novo começo, uma verdade ainda não revelada. No silêncio ancestral das eras antigas, onde o céu se funde com o infinito e as terras se estendem sob o olhar dos deuses, há um lugar que brilha com uma luz própria, uma morada reservada aos bravos e aos que partiram em combate, Valhalla. Seu nome é sussurrado pelos ventos, uma promessa de glória eterna, uma esperança que freia o coração daqueles que vivem entre sombras e dúvidas. Odin, o rei dos deuses, sentado sob o olmo sagrado, observa com olhos que carregam o peso de 1000 batalhas, os homens e mulheres que, em seus momentos derradeiros, escolhem o caminho do bravo. Sua decisão de ditar quem merece o descanso de Valhalla não é apenas um ato de divindade, mas também uma reflexão das virtudes que moldaram os heróis: coragem, lealdade e sacrifício. Estes atributos, gravados na alma do guerreiro, transcendem a vida, ecoando na eternidade dourada de seu salão celestial. À medida que avançavam, os festivais de Valhalla se enchem de uma música vibrante, um coro de gritos que celebram a bravura e a camaradagem. Cada batalha ali travada é uma dança de aço e espanto, onde os campeões se reúnem para se preparar para o Ragnarok, o fim do tempo, a última batalha que decidirá o destino do mundo. No entrelaçar as espadas e no brilho dos escudos, pulsa uma esperança silenciosa, resistente ao eterno ciclo de destruição e renascimento. O espírito de Thor, com seu martelo e trovões, atravessa os salões, enquanto Freyja encanta com suas palavras e seu olhar cheio de segredos. Os guerreiros, imortais em sua essência, encontram nos banquetes uma razão para celebrar, mesmo sabendo que a guerra futura carregará seus nomes. Cada alma ali reunida carrega a lembrança de terras distantes, de conflitos sangrentos que os moldaram como vencedores ou mártires. Usam suas armaduras com orgulho e coragem.
Na quietude, após as festas, sob o brilho prateado da lua, uma sensação de destino iminente paira no ar. Os mortos, com seus corações pulsando com a chama da esperança, aguardam o momento de se unirem na última defesa, de enfrentar o tempo com a bravura de quem conhece a verdade do sacrifício. Afinal, Valhalla não é apenas um refúgio, mas uma antecâmara para o grande ciclo da existência, onde cada batalha é uma pregação de vida e de morte, de orgulho e de redenção. À medida que o ciclo se acelera e o mundo das renascentes terras nórdicas se prepara para o Ragnarok, uma nova leitura de coragem e esperança nas almas que já cruzaram o portal do além. Enfrentando o inesperado, elas marcharam com o coração cheio de memórias e sonhos de glória, sabendo que seu testemunho será eterno na memória dos deuses e dos homens. Desde os primórdios da humanidade, a busca por compreender o além tem sido uma jornada silenciosa, uma travessia entre o conhecido e o mistério que nos cerca. As primeiras civilizações, embebidas no ritual e na simbologia, não buscaram respostas invisíveis para a finitude. Seus monumentos imponentes, como as pirâmides do Egito ou os túmulos esculpidos na Mesopotâmia, não eram apenas tumbas, mas portas para um cosmos onde a alma poderia reencontrar seu caminho, refletindo uma esperança que transcende o tempo. Cada pedra carregava um significado, cada inscrição, uma prece silenciosa para uma vida que venceria a morte. Essas expressões culturais, transmitidas de fé e medo, moldaram uma visão do mundo onde o além não era um fim, mas uma continuação. Uma jornada para um plano onde a existência adquiriu uma nova dimensão. A magia ritualística, as oferendas e as cerimônias funerárias reforçavam a crença de que a essência de uma pessoa persistiria, protegida pelos deuses e antepassados. Influências de reverências ancestrais, inspiradas em divindades que julgam as almas, e o simbolismo do ciclo de vida cultivaram uma narrativa que ultrapassou gerações, tornando-se a base de muitas mitologias que ainda hoje fascinam a humanidade. Com o passar do tempo, essas ideias antiguidades começaram a se fundir com novas compreensões do universo e do ser. Na Antiguidade Antiga, como na Grécia e Roma, a concepção do além ganhou núcleos requintadas e filosóficas. O Hades e o reino de Eros redefiniram o destino da alma, enquanto os mitos de Perseu e Orfeu nos ensinam que a conexão com o dos mortos é uma ponte que pode ser atravessada com coragem, amor e alguma dose de esperança. Essas narrativas, reforçadas por capacitação emocional, revelam a humanização das crenças após a morte, tornando-se uma metáfora da condição humana, uma busca constante por significado em meio à mortalidade. Na Idade Média, a perspectiva do além se intensifica em uma mistura de temor e devoção. A doutrina cristã ofereceu respostas consoladoras, prometendo a vida eterna e a sobrevivência, enquanto os relatos de experiências de quase morte e as visões de céu e inferno infligiram um senso de urgência às vidas humanas. As catedrais góticas, com suas esculturas e vitrais, narravam histórias de salvação, esperança e penitência, criando uma ponte emocional entre o humano e o divino. Nesse período, o medo do inferno se aprofundou, ao mesmo tempo em que a fé se fortaleceu na esperança de salvação eterna, complexificando a relação entre o viver e o além. Na modernidade, o pensamento evoluiu, incorporando elementos científicos e filosóficos, criando uma visão mais plural do que acontece após a morte. Sabemos que as conversas se multiplicaram ao longo dos séculos, refletindo as transformações sociais, tecnológicas e culturais. Ainda assim, permanece a inquietação fundamental, essa vontade de entender o mistério mais profundo, de desvendar o que há além do próximo pôr do sol. As narrativas se tornaram mais introspectivas,
uma busca interna pela transcendência, um diálogo entre a ciência, a espiritualidade e as emoções humanas. Essa continuidade revela uma essência universal, a esperança de algo mais, a fé na imensidão do desconhecido, um tributo à nossa condição de seres contemplativos e eternamente questionadores. Esses ecos do além, preservados na memória coletiva, moldaram nossa maneira de ver o mundo e a nós mesmos. Ao explorarmos o passado, não encontramos apenas histórias de vergonha, medo ou esperança, mas também um retrato profundo da alma humana tentando entender sua própria finitude. Cada encontro com o mistério é uma oportunidade de reflexão, uma chance de renovar a fé na continuidade, além do que os olhos podem ver. Assim, transformamos o que foi antigo em uma fonte inesgotável de inspiração, enfrentando a incerteza com coragem, esperança e a certeza de que, enquanto permanecemos questionando, o mistério continuará vivo em nossos corações. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos esclarecedores como este. Deixe nos comentários o que você acha da vida após a morte. Eu, pessoalmente, acho que é um grande mistério. Até o próximo vídeo.